Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Eu vou dar um apanhado sobre as matérias que estão saindo nos jornais do Brasil. O Brasil perde 15% da floresta natural há quase 40 anos, diz o mapa do Biomas. E o principal fator de devastação foi a apropriação do agropecuário nos últimos 5 anos. Começou com o golpista, aquele traidor Temer, que acelerou o processo e aí o Bolsonaro deu continuidade. Então eles queriam deixar um deserto a Amazônia, porque o objetivo deles, como aquele ministro do meio ambiente, tal de Salles, que ele fazia o contrabando de madeira, inclusive tem processo contra ele, dizendo que realmente ele participava do contrabando de madeira para os Estados Unidos. Repasse de verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar diminuiu nos últimos anos, na maioria dos estados. Por quê? Porque o governo federal, o tal de genocida Bolsonaro, ele não mandava verba para os estados. E os estados que receberam menos verba são Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Sergipe e Tocantins. E o engraçado que esses estados, na sua maioria, tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista. E segundo o levantamento produzido pela Universidade Federal do Ceará, entre 2014 e 2020, foi que recebeu menos, e teve menos recurso, muito menos recurso para as escolas. As escolas não receberam alimentação escolar. Os alunos tinham que ficar, porque uma boa parte dos alunos pobres, eles vão para a escola, inclusive para poder comer alguma coisa, porque não tem em casa. Agora, em discurso, o presidente dos Estados Unidos, o Biden, compara o Hamas ao Putin e pede o auxílio militar urgente para Israel e Ucrânia. Ucrânia para disfarçar, mas é Israel, porque ele vai mandar para Israel quase 20 bilhões de dólares em armas. Ainda é colocado, é um investimento inteligente, ele diz, que renderá dividendos para a segurança dos Estados Unidos por gerações. Agora, no Rio de Janeiro fizeram um lindo ato em favor ao povo palestino. Ainda um dos coordenadores do ato deu uma entrevista, e na entrevista ele deu uma entrevista ao site Carta Capital. Somos solidários porque a causa palestina é a causa de todos, diz um dos líderes. Fecha aspas. Agora, o que Israel está fazendo na faixa de Gaza é um genocídio. E tem outra, o Israel prepara uma invasão terrestre na faixa de Gaza contra o palestino, e os palestinos aguardam desesperado as ajudas humanitárias, que tem um bando de caminhão que está tudo parado lá para entrar no país com ajuda humanitária, comida, remédio,
água, porque eles estão até sem água, não tem água para beber, tchê. Os caras têm que tomar água salgada. E essa ajuda humanitária vai entrar pelo Egito. E o Egito deve abrir a passagem fronteiriça nessa sexta-feira. Seria o primeiro comboio do auxílio desde o início do conflito. Agora, uma das coisas que está acontecendo aqui no Brasil, inclusive hoje, o Supremo Tribunal Federal marcou julgamento para mais 7 terroristas daqueles atos de terror de 8 de janeiro. E o Supremo já condenou 12 por participação dos atos terroristas na Praça dos Três Poderes. Agora, é o fim da picada o que Israel está fazendo com o povo palestino. Ele já vem tentando tomar a terra dos palestinos desde 1948. Desde 1948 para cá, eles estão com um projeto expansionista e estão querendo expulsar, porque inclusive os israelenses, o governo de Israel, eles dizem que o povo palestino é um povo inferior. A mesma coisa que o Hitler falava na guerra dos judeus, porque o Hitler também falou na guerra, o nazista Hitler, ele falava que o povo judeu era um povo inferior. E esse Netanyahu, ele está fazendo o mesmo discurso e tomando as mesmas atitudes que o Hitler tomou em 1943, 45, na Segunda Guerra Mundial, que matou um bando de judeus. E ele agora está querendo fazer a mesma coisa, esse Netanyahu, com o povo palestino. E as autoridades israelenses anunciaram planos de evacuar nessa sexta-feira a cidade de Kiryat Shmona, na região norte, após dias de confronto com o Hezbollah na fronteira com o Líbano. O Comando Norte informou o prefeito da cidade sobre a decisão e o plano será executado pelas autoridades locais. O ministro do Turismo e o ministro da Defesa afirmou o Exército em comunicado que Kiryat Shmona tem 25 mil habitantes, fica em uma região que registra grandes tensões desde o ataque executado pelo movimento islâmico palestino Hamas no dia 7 de outubro no território israelense. E o ataque matou mais de 1.400 pessoas, a maioria civil. Desde então, o exército israelense está em alerta na fronteira norte do país para impedir uma possível ofensiva do movimento libanês pró-Irã, o Hezbollah. Quer dizer, eles estão com medo do Hezbollah. Agora, eles estão atacando os palestinos, que não têm arma nenhuma. Os caras não têm nem estilingue. Não tem arma nenhuma. E eles estão enfiando bomba na cabeça e querem expulsar os palestinos da terra deles, que eles estão lá há mais de 2.000 anos. Se você pegar o mapa da Palestina em 1948 e pegar agora, você vai ver a diferença. Vai ver o território como era e vai ver agora. Desde o dia 7 de outubro, os confrontos na fronteira entre Israel e o Líbano já deixaram 20 mortos, em sua maioria combatentes, e além de um jornalista da agência Reuters. E os 2 civis do lado israelense, ao menos 3 pessoas morreram. Agora,
O ataque já matou 1.400 pessoas e a maioria foi civil. Desde então, o exército israelense está em alerta na fronteira do país, fronteira no lado norte, para impedir uma possível ofensiva do Hezbollah, porque eles também estão com medo do Hezbollah. Agora, uma das coisas importantes que eu acho foi o movimento que eles fizeram no Rio de Janeiro. O movimento no Rio de Janeiro, eles fizeram uma manifestação de solidariedade ao povo palestino. Um movimento popular coletivo de trabalhadores e representantes de partidos políticos fizeram nessa quinta-feira, na Cinelândia, na região central do Rio de Janeiro, um ato de defesa dos palestinos. E o protesto foi convocado pelo Comitê de Solidariedade à Luta do Povo Palestino. Um dos eixos centrais da manifestação era a crítica aos ataques de Israel contra a faixa de Gaza, após o Hamas executar uma ofensiva sem procedência no dia 7 de outubro no território israelense. O ato é para denunciar, isso foi uma entrevista de um dos líderes desse ato, abre aspas, o ato é para denunciar que Israel faz há décadas contra o povo palestino e pedir o fim da ocupação sionista, disse Badra el-Sheikh do Sanat, Juventude Palestina, um dos líderes do protesto. Somos solidários porque a causa palestina é de todos, não no sentido de ser uma causa romantizada, mas de representar um povo oprimido, assim como o povo pobre, trabalhador, é oprimido no Brasil e no mundo. Agora, esse ato foi um ato, assim, muito bonito, porque é um ato de solidariedade ao povo que está passando, assim, por um momento muito difícil, porque o Estado de Israel, que é governado pelo nazista, eles querem expulsar a população palestina do seu território, e que isso eles já estão fazendo ao longo de muitos anos. Faz muito tempo que Israel quer expulsar os palestinos da sua terra. Porque o Israel tem uma ganância muito grande. Porque o negócio é o seguinte, eles não tinham absolutamente nada. E depois da guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial, foi dado uma parte do território palestino para eles fazerem o seu país, seu Estado. Agora, eles querem tomar a terra dos outros, que cederam, inclusive, uma parte para eles. Eu acho isso o fim da picada. E tem gente no Brasil que apoia isso. Inclusive aqueles bolsonaristas que estavam pedindo e fizeram aquele ato terrorista no Brasil e pedindo a saída do Lula. Eles, inclusive, foram para Israel para rezar lá no Muro de Lamentação para Deus tirar o Lula do governo. E é exatamente o Lula que está mandando o avião para tirar eles do conflito lá da guerra. Que eles estão todos apavorados que vão morrer. Ué, se eles foram lá para rezar para tirar o Lula, por que eles não rezam para Deus não deixar eles morrerem lá? Agora o Lula mandou os aviões para lá para trazer esse pessoal.
E, inclusive, esse pessoal chega no Brasil de camisa da seleção brasileira mostrando que eles são bolsonaristas e enrolado na bandeira do Brasil, como eles fizeram quando eles foram embora para lá. Quando eles foram para Israel para pedir a saída do Lula, porque eles diziam que eles não queriam o comunismo no Brasil, que são uns topeira, né? Esse pessoal é topeira. Eles foram para lá para bater a cabeça no muro de lamentação para pedir a saída do presidente Lula. Por isso que antes deles irem para lá, muitos deles foram para Brasília, ficaram acampados lá no QG do Exército, com autorização do Exército Brasileiro, do comando do Exército e também do presidente, na época, o tal de genocida Bolsonaro. Eles ficaram acampados pedindo a intervenção militar. E nisso eles se organizaram lá no QG, fabricaram bomba que eles tentaram colocar lá no aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro, e também no dia 12 de agosto fizeram um ato de terror em Brasília, queimando ônibus, muitos automóveis, tentaram invadir a Polícia Federal. Eles detonaram até um caminhão do Corpo de Bombeiro. E aí, no dia 8 de janeiro, eles fizeram um ato de terror na Praça dos Três Poderes. Foi esse pessoal que foi rezar lá em Israel. Agora, naquele ato de terror de 8 de janeiro, o objetivo maior não era só o ato. O ato era um H para dar um golpe de Estado, para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo, pessoal? Fico por aqui. E não esqueçam, se inscrevam no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.